Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Nós iremos ler os 5 primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Primeiro Samuel 22, o verso 1 em diante diz assim, preste atenção. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve na caverna. O profeta Gade, porém, disse a Davi: não fiques nesse lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim, Davi saiu da caverna e foi para o bosque de Herete. Amém? Sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. É um privilégio para nós termos ela diante dos nossos olhos, e ela nos será pregada. Que o Senhor me dê graça para pregar com clareza, com lucidez. Que haja aqui, Deus, um ambiente de paz, um ambiente de graça, onde a tua palavra possa ser pregada com liberdade. Que o Senhor repreenda, Deus, toda conversação, inquietação, movimentação contrária à tua vontade. Que o Senhor reine neste lugar e fale conosco através da tua palavra, para que a nossa vida não seja mais a mesma. É o que oramos em nome de Jesus. Pode se assentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor. Meus irmãos, eu quero falar ao coração de vocês essa noite sobre este tema: saia dessa caverna. Para aqueles que prestaram atenção no texto que lemos, fica óbvio daquilo que eu quero tratar com vocês. Mas antes de chegarmos no texto que foi proposto, eu quero falar um pouco para você sobre o que é a vida. A vida, ela é de fato cheia de reviravoltas. Nós estamos inseridos num cenário de pandemia, como já oramos, e ninguém esperava. Certamente muitos, para não dizer todos que aqui estão, entraram em 2020 cheios de planos, de objetivos, de metas, mas a vida, por vezes, nos impõe dificuldades, problemas e questões que não esperávamos e teremos de lidar com isso. Às vezes, meus irmãos, esses problemas, e aí eu não falo apenas de um cenário de pandemia, eles chegam até a nossa vida e nós estávamos apenas lá quietinhos, vivendo, fazendo as coisas que costumeiramente fazemos, mas de repente, de uma hora para outra, o chão é tirado debaixo dos nossos pés. E nós passamos a ter questões para administrar, para enfrentar, para superar, que jamais esperávamos. A vida, ela faz isso. E a história de Davi, ela se assemelha a isso que eu acabei de lhe dizer. A história de Davi é a história de um menino que um dia também está tranquilo no pasto de seu pai, cuidando das poucas ovelhas de seu pai, conforme a Bíblia nos informa que são poucas. E um belo dia alguém lhe traz um recado de que tem um homem chamado Samuel, conhecido e famoso profeta Samuel, na sua casa, e que ninguém vai comer até que ele chegue. Ele chega nessa casa meio que sem saber o que está acontecendo, e é derramado sobre a cabeça dele um óleo, e ele é ungido a rei de Israel.
De uma hora para outra, o menino do pasto é consagrado pelo maior profeta da nação a rei de Israel. E se você caminha no texto, esse menino depois aparece no vale de Elá, lutando contra um gigante dos filisteus para poder contrapor a afronta dos filisteus contra Israel. A vida desse menino, ela vai mudando rapidamente. A gente se lembra que depois dessa vitória do pasto, lá de cuidar de ovelhas, esse menino passa a ser invejado pelo rei, o rei Saul. Saul, que tinha, parece que um desequilíbrio emocional, ele é muito sensível, e ele fica sensível porque as mulheres cantam uma canção e ele não gosta do refrão, e ele é movido de inveja, quer matar Davi. E o texto nos faz saber que a cabeça de Davi parece estar a prêmio, e Saul começa a varrer todo o território de Israel buscando esse homem. Preste atenção. Ser caçado por alguém é uma coisa, mas ser caçado pelo rei da nação é outra coisa. Quem quer agradar o rei, certamente quer contar para o rei onde Davi está. Então não é uma fuga simples, porque Saul é implacável. Saul, se você conhece a história, ele vai matando todo mundo que vai aparecer no seu caminho, até chegar em Davi. Aí, meus irmãos, nós chegamos no texto em questão, capítulo 22. Davi, no capítulo 22, a gente entende que ele está cansado, ele está triste, ele está abatido. Parece que a tranquilidade do pasto, o silêncio do pasto, ele parece que está com saudade disso. Isso ficou para trás. Mas ele parece se lembrar desses dias, quando as preocupações dele eram apenas dar comida e colocar a ovelha para dormir. Agora, as responsabilidades da vida, o futuro da nação de Israel pesam contra Davi. E Davi agora, ele entra para um lugar, para poder se esconder de tudo isso. E esse lugar se chama Adulão, uma caverna chamada Adulão. Eu não sei se você passa por isso, mas por vezes, quando a pressão está grande, quando os problemas da vida nos pesam as costas, por vezes, meus irmãos, que nós nos lembramos da época que as poucas dúvidas que tínhamos eram questões secundárias, problemas mínimos, mas nós olhamos para situações de problema, o barulho das responsabilidades, e a gente parece se comportar como Davi. Quando os problemas aumentam, quando as decepções batem a porta, quando as frustrações chegam, muitas vezes, como Davi, nós recorremos às cavernas da vida, nós nos escondemos, nós não queremos enfrentar. Meus irmãos, só que na caverna acontecem muitas coisas. São 5 versículos que lemos. Nós vamos rapidamente tentar aprender o que Deus faz no ambiente de caverna. A gente entra para a caverna achando que a vida vai parar. A gente entra para a caverna achando que a gente vai se assentar, se esconder, recuar e Deus vai nos esquecer lá dentro. Mas esse texto vai mostrar para nós que nas cavernas da vida ainda assim Deus nos encontra. E ainda assim Deus nos chama e nos lembra dos seus propósitos. Deus nos faz saber, meus irmãos, que as cavernas da vida não impedem a voz do Altíssimo ecoar lá dentro. Muitas vezes na depressão, na tristeza, na dor, na angústia, ainda assim a voz do Eterno soa no nosso coração. E é isso que acontece nesse texto. Meus irmãos, o texto diz, no verso 1, se você prestou atenção, que um belo dia, Davi está lá dentro dessa caverna. E o texto fala para nós que ele começa a ouvir, ao que parece, interpretando o texto, alguns barulhos. São pessoas adentrando aquela caverna. Eu fico imaginando como é que fica o coração de Davi. Me descobriram. Coração aflito. As pessoas estão entrando, ele achou que estava escondido, mas o texto mostra que os rostos que estão entrando na caverna são rostos conhecidos. O texto mostra para nós que trata-se do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Aqui vem o primeiro ensinamento para nós no tocante à caverna. Caverna é lugar de aproximação ou reaproximação da família. A caverna na nossa vida muitas vezes é quando você redescobre os laços familiares.
As cavernas da vida, meus irmãos, faz você se lembrar que você não surgiu do nada, que você não precisa passar pela caverna sozinho. A caverna da vida nos leva mais próximo das pessoas que nos amam. Meus irmãos queridos, quantas famílias, infelizmente, precisam de episódios de enfermidade, de luto, para se reunirem novamente. Quantas famílias, por vezes, meus irmãos, passam distantes uns dos outros, durante longos períodos, mas é necessário uma caverna naquela família, para que eles se lembrem uns dos outros. Nessa família está acontecendo isso. Caverna, meus irmãos, é lugar de reconciliação. Eu não sei se você se lembra, mas o capítulo 16 e 17 do primeiro livro de Samuel, quando Davi foi lá e lutar contra o gigante, saber o que estava acontecendo, um dos irmãos de Davi, incomodado pelo fato dele ter sido ungido no lugar dele, vai dizer para Davi: não, eu sei que você está aqui porque você quer ver sangue, eu conheço a maldade do seu coração. A Bíblia constantemente mostra para nós que Davi era mal visto pelos seus irmãos, mas agora na caverna as diferenças são acertadas. Na caverna as diferenças são repensadas, as atitudes são revistas. Meus irmãos, guarde o que eu vou lhe falar. Por vezes, pedidos de perdão são gerados no fundo de uma caverna. É quando a pessoa está lá na profundidade do problema que ela entende que ela precisa perdoar ou pedir perdão. Essa família precisou da caverna para se reconciliar. Meus amados irmãos, o verso 2 segue. E o texto mostrando para nós uma história fabulosa. Porque quando você entra na caverna, o objetivo fundamental de uma caverna é não ter contato com ninguém. O que você busca nesse lugar é a solitude, é a solidão. Mas é interessante o quanto que Deus sabe que se você ficar sozinho na caverna, a solidão vai te engolir. E Deus, por vezes, coloca pessoas à nossa volta. E esse verso de número 2 mostra para nós que depois da família de Davi chegar, começa a chegar outros homens. O texto nos dá um número, cerca de 400 homens. E era gente do pior tipo. Era gente excluída da sociedade de Israel. Essas pessoas começam a entrar na caverna. E o texto nos faz saber que Davi os recebeu e se colocou como o chefe daqueles homens. Sabe quando você está para baixo? Quando você está precisando de uma oração? Quando você está triste? Aí chega alguém para você e te pede oração? Aí de repente você fala: Senhor, eu estou precisando de ajuda. E aí vem alguém para eu ajudar. Justo agora, Senhor. Meus irmãos, Davi experimenta isso que você experimenta. Momentos que você se sente fragilizado, caído. E aí, meus irmãos, você está na expectativa de aparecer uma mão para te levantar, mas é você que vai estender a sua para levantar alguém. Meus irmãos, Deus faz isso para nos lembrarmos que o nosso problema não é o pior do mundo. Para nos lembrarmos que você não é o único que sofre. Porque nós temos essa síndrome de achar que o sofrimento é exclusividade nossa. Mas não é. Deus permite que Davi esteja cercado de pessoas com problemas iguais ou piores do que o dele, para lembrá-lo de que sofrimento não é exclusividade. Todo mundo sofre. Meus irmãos, Deus permite na nossa caverna entrar pessoas sem esperança. Deus permite isso, mas com um propósito. Sabe por quê? Porque caverna é lugar de você assumir o papel que Deus deu a você. Meus amados, é fantástico isso. Davi poderia ter se unido ao coro e dizer: vamos reclamar todo mundo aqui. Caverna da reclamação. Caverna da lamentação. Mas o texto mostra que ele se propõe a ser chefe, a dar um sentido à vida desses homens. Eu não sei se você sabe, mas Davi vai tornar esses 400 homens, que depois vão ser chamados de 400 de Davi, ou valentes de Davi, no exército mais forte daquele tempo em Israel. Davi vai mudar aqueles homens. Eu acho lindo porque Davi, ele é ungido por Deus a rei.
Mas um rei não precisa de palácio para liderar. Um rei começa a exercer o que Deus lhe chamou para fazer numa caverna. É preciso, meus irmãos, não é ter um palácio para ser rei, mas é preciso ter um coração de rei. É isso que importa. E Davi entende isso. É isso que realmente importa. O palácio é detalhe, o coração é que importa. Às vezes, você e eu ficamos esperando o cenário mudar. Oh, Deus, não, mas quando Deus fizer, eu vou me lançar de uma forma. Mas quando Deus mudar, nossa, ninguém vai me segurar. Eu estou esperando isso acontecer para me posicionar. Sabe o que acontece, irmãos? Você precisa assumir o seu papel, ainda que você esteja na caverna. Meus queridos, eu lembro que quando eu assumi essa igreja, aqui no Industrial, eu fico às vezes, semana passada a gente passou um vídeo, e eu tenho estudado a minha vida toda e me preparado para aquilo que eu não sabia que viria. Mas a gente sabe, para quem conhece, os poucos que conhecem, sabe que a história dessa igreja é uma história complicada. Era um cenário de estrutura decadente. Só que, meus irmãos, eu vim estudando e me preparando para algo. Mas, meus irmãos, eu ia fazer o quê? Esperar um lugar pronto, um lugar maior, um lugar mais bonito, mais estruturado? Não! Eu preciso assumir o papel que Deus chamou para mim, naquilo que Ele me apresenta para fazer. Vamos embora! Eu preciso ter esse coração, meus irmãos, não naquilo que eu desejo estar, mas antes do que aquilo chegue, meus irmãos. Eu preciso ser fiel no pouco, meus irmãos, para ser colocado sobre o muito. Eu preciso entender a dinâmica do reino. E nós vivemos num tempo de pessoas cheias de expectativas e de pouca ação, ou nenhuma ação. Davi não é esse homem, meus irmãos. Davi vai transformar esses homens. E aí eu chamo a sua atenção para isso. Caverna é lugar de Deus transformar pessoas, e não circunstâncias. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque caverna Deus trabalha em pessoas. Quando Davi sair da caverna, Saul para de perseguir Davi? Não. A circunstância continua a mesmíssima. Só que os homens que saem daquela caverna são homens transformados, diferentes. Talvez seja essa a palavra rema para alguém aqui nessa noite. Pessoas que estão com expectativa de Deus mudar a circunstância ou a situação. Não! Por vezes Deus escolhe mudar você, mudar o seu coração. A circunstância talvez permanece, mas você será outra pessoa. Esses homens aqui saem dali transformados. Meus irmãos queridos, eu já aconselhei pessoas que enfrentavam problemas dos mais diversos. Eu aconselho pessoas com problemas difíceis, mas por vezes acompanhando essas pessoas eu percebo que a situação não mudou, o problema ainda está lá, mas aquela pessoa se tornou outra, aquela pessoa foi munida de fé, de graça, de ânimo, de anseio, de esperança, de expectativa, mas o problema ainda está lá, ainda existe, mas quem foi mudado foi a pessoa. Deus trabalha assim. O verso 3, o texto diz que depois de receber os seus pais, Davi, ele sai da caverna por um tempo, e ele vai até o rei de Moabe, para poder entregar os seus pais ao cuidado daquele rei. Eu percebo nesse texto aqui, que Davi ele está avaliando se é viável ou não, se é perigoso ou não, os seus pais ficarem na caverna. Davi mostra para nós aqui uma coisa que nós precisamos entender o que acontece em caverna. Caverna é lugar de estabelecer prioridade. Davi, meus irmãos, antes de qualquer atitude, ele avaliou e disse: opa, aqui é perigoso para os meus pais, eu preciso tirá-los daqui. Nos momentos de desespero, nos momentos de escuridão da caverna, nos atrapalhamos nas prioridades. Escolhemos aquilo que não deveríamos escolher e deixamos de escolher aquilo que deveríamos escolher. Invertemos as coisas, nos perdemos nas coisas, mas Davi não. Davi ele continua consciente, equilibrado, moderado. Ainda que a caverna seja difícil de nos manter sãos mentalmente, mas Davi prova que é possível. Opa, aqui é perigoso para os meus pais, deixa eu levá-los daqui. Você precisa entender isso. Caverna é um tempo que você tem para fazer planos, para botar no papel, para avaliar o que está acontecendo.
Se você está tendo tempo para isso, faça, repense, avalie, vê o que você fez errado, onde você escolheu errado. Caverna não é só para você ficar sofrendo e minando e cozinhando essa dor. Caverna também é um lugar de você tentar fazer diferente na próxima oportunidade. Meus queridos, seguindo o texto, a parte B do verso 3, diz que Davi, depois de deixar os seus pais, ele diz assim: mas eu vou buscar saber o que Deus quer fazer de mim. Olha para cá. Quando Davi, no início da sua fuga de Saul, se você ler o texto você vai descobrir isso, ele é impulsivo, muito impulsivo. Ele vai mentir, tem um momento que ele mente, tem um momento que ele vai procurar abrigo no território inimigo, ele vai fingir de louco, ele vai fazer muita coisa. Mas agora, na caverna, Davi para de agir por impulsos. Mas nesse momento ele entende que a caverna é o lugar de você parar para ouvir a voz de Deus. Não, eu já errei demais. Chega de agir por mim mesmo. Eu vou ficar aqui até ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, caverna é o lugar que você sai do barulho aí fora e você se propõe a ouvir a voz de Deus. Caverna é onde você para de ser impulsivo. Caverna é onde você para de fazer a sua vontade e espera para fazer a vontade de Deus. Meus amados, Davi, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante. Davi se mostrou absolutamente corajoso. Mas agora ele se esconde. Aqui vem um outro ensinamento para nós. Perceba que mesmo vencendo, mesmo sabendo que Deus era com ele, há um momento na vida de Davi que ele precisa dar um passo atrás, que ele precisa recuar. Entenda isso. A sua vida, por mais que você tenha históricos de vitória, por mais que alguma vez você já matou um urso, você já matou um leão, ou você derrubou Golias, saiba que isso também faz com que você leve em conta que há momentos que você precisa retroceder, recuar, avaliar, dar 2 passos para trás. Esse texto mostra para nós que a caverna é o lugar onde somos lembrados das nossas limitações. O texto aqui da caverna mostra para nós que há momentos que você para, que você pisa no freio. Ela, por vezes, a caverna é um mal necessário, porque a vaidade não entra, a soberba não entra, é onde nós somos tratados e as forças são niveladas. E Deus te lembra da sua dependência, que mesmo que você venceu ontem, pode ser que hoje você não vai conseguir vencer. Então seja prudente e recue. Dá um passo para trás, meus irmãos. Muitas vezes é só adiar a vitória que virá. Muitas vezes é isso. Não, mas eu vou voltar, eu vou recuar. Não, irmãos. Muitas vezes o passo para trás é você sendo cuidadoso, zeloso. Eu entendo, meus irmãos, nesses tempos que vivemos, que nós assistimos na internet, nós vimos um movimento de pessoas que querem estimular o vencer, o vencer, o vencer, e nós temos visto, como preguei aqui às 18, crentes caindo nessa conversa, de peito aberto, irracionais, irresponsáveis, assumindo compromissos que Deus não está e depois querem colocar na conta de Deus. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que às vezes a caverna, ela é uma agenda de Deus, é a voz de Deus que nos chama para lá. Meus amados irmãos, para que eu encerre, a história diz que depois de tudo isso que eu já te contei, vem um profeta chamado Gade, e ele vai profetizar sobre Davi, dizendo assim: Davi, sai agora da caverna. Nós vamos descobrir no contexto, se você ler depois, Saul descobre o esconderijo. A caverna não é mais segura. A caverna cumpriu o seu propósito. O tempo da caverna se esgotou. Aquilo que a caverna se propunha a fazer, ela já fez. Eu concluo essa mensagem dizendo que eu prego para alguns grupos de pessoas aqui. Pessoas que estão na caverna há muito tempo. Pessoas que chegaram na caverna agora. Ou alguns que já passaram ou ainda passarão. Seja qual for o seu caso, ouça Deus na caverna. Aproveite esse tempo para se lembrar que a voz de Deus também ecoa lá. Eu também te lembro, aprenda com ela, porque você não está nela em vão.
ela faz parte do seu caminho. A caverna é uma etapa, mas ela tem um limite. Chega um dia que Deus usa alguém para falar: chega, é hoje que você sai dessa caverna. Ela tem um limite. A caverna é uma etapa, ela não é o final. Assim como na vida de Davi, ele chegou onde Deus o chamou para chegar, ele se assentou onde Deus falou que ele se assentaria. A caverna foi necessária, a caverna está na história, a caverna está na agenda, a caverna é uma passagem, uma etapa. Eu venho te dizer nessa noite que a caverna não é o seu fim. Esse lugar escuro não é o que Deus tem para finalizar a sua vida. Deus te chama lá para fora, porque a vida continua. E Deus é Senhor dela. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Por favor. Se for possível, coloque a mão na altura do seu coração. Não sei como está o seu coração. Realmente eu não sei. Eu consigo ver os seus olhos. Eu consigo imaginar como estão os seus sentimentos, alegria, tristeza. Mas é Deus quem realmente te conhece. Deus é que sabe se quando você olha para o lado, se está tudo escuro, um silêncio, um esconderijo onde você achou que nem Deus iria te encontrar. A minha palavra para você aqui nessa noite é que Deus te achou hoje. E tem uma palavra de esperança para você. A caverna faz parte do plano de Deus. A caverna existe para te lembrar por que Ele te chamou, para te aperfeiçoar. A caverna existe para te reaproximar de quem você se afastou. A caverna existe para você se reconciliar, é para gerar perdão neste lugar. A caverna existe, meu irmão, para você voltar a ouvir a voz de Deus. Como Davi, eu vou esperar o que Deus tem para me falar. Mas quando Deus falar, eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Eu vou chegar onde Deus me chamou para ir. Você pode adorar o Senhor, eu ainda quero orar pela sua vida. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Ah, Senhor, nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor nos levanta aqui nessa noite. Não estarei. Diga isso.
pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não é. Aleluia. Coloque a mão na altura do seu coração. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada, a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é capaz de nos chamar da morte para a vida. Eu oro ao Senhor, Deus, nessa noite, que o Senhor possa tocar em corações, tocar em famílias, tocar em casais, que o Senhor venha sobre nós. Pessoas que se encontram aprisionadas em cavernas, pessoas que até essa noite acreditavam que a caverna seria o fim. A palavra do Senhor para nós é: saia dessa caverna, saia disso que te aprisiona, saia disso que rouba as suas forças, que traz desesperança. Ah, Senhor, aplica em nós a verdade das Escrituras. É o que nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia. 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 Meus irmãos, eu tenho certeza, como pregamos às 18, embora tenha sido outro texto, finalizamos com essa mesma verdade. Eu tenho certeza que Deus separou esse final de semana para nos encorajar, para trazer ânimo para a nossa vida, para nos fazer lembrar que a vida não parou, que a vida continua. E os planos de Deus, eles podem se cumprir ainda que dentro de uma caverna. Estenda suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de te adorar. Quantas pessoas, Deus, desejam ou desejariam estar aqui, mas não podem. Alguns, ó Deus, porque estão aprisionados no pecado, em práticas, ó Deus, das quais eles não conseguem se livrar. Ou outros, ó Deus, já se encontram na eternidade, no inferno. E infelizmente, ó Deus, não tem mais a possibilidade de se arrepender. Nós estamos aqui, Deus, como privilegiados. É uma oportunidade, ó Deus, abrir a nossa boca para cantar ao Teu santo nome. E mais do que isso, Deus, te louvamos por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se comunica conosco, o Senhor fala conosco. Nós viemos para este lugar, Deus, com a expectativa de que o Senhor teria uma palavra para nós. E sairemos daqui com essa expectativa saciada, preenchida, cheios de ânimo, cheios de coragem para enfrentar esse mundo tenebroso, Deus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos leve em segurança, nos livre nessa semana de assalto, de acidente, guarda os casamentos, repreenda, Deus, o espírito de divórcio, de contenda, as nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas do grupo de risco. Tenha misericórdia de nós, Pai. É o que nós oramos no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Antes de aplaudir o Senhor, peraí, eu esqueci de falar, eu falei às 18, a minha esposa está grávida de novo, irmãos. Alguns já sabem, mas eu quero comunicar como fiz na quarta e agora e só hoje, irmãos. O próximo comunicado é para saber o que é. Mas para a glória de Deus, a Maria vai ganhar mais gente lá em casa. Maria é minha filha, para quem não conhece, irmãos. Aplauda o Senhor no seu lugar, amém?